Olá, eu sou Oswaldo Quartim, repórter da Rádio MP, a rádio do Ministério Público de Minas Gerais. Está começando mais um Rádio MP Entrevista. Estamos agora com a Laura Brito, advogada especialista em Direito de Família e das Sucessões, também doutora em Direito pela USP. Como vai, Laura? Tudo bem? Oi, Oswaldo, tudo bem? Um oi para os ouvintes da Rádio MP. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pela presença no nosso quadro Rádio MP Entrevista. Laura, vamos falar sobre violência obstétrica. Primeiro, o que é isso? Oswaldo, antes de explicar o que é a violência obstétrica, eu quero desde já, fazer aqui uma atenção ou chamar aqui a atenção das pessoas de que esse é um tema super delicado, Nós vamos falar de violência, vamos falar de violência contra a mulher numa situação muito delicada. Então, que as pessoas tenham cuidado, se esse for um tema sensível para qualquer pessoa que nos ouça, que tenha esse zelo de saber que aqui nós vamos falar sobre fatos e sobre situações que são muito delicadas. Oswaldo, a violência obstétrica ela é uma espécie de violência de gênero, ela é uma espécie de violência contra a mulher que é perpetrada contra a mulher em momentos de hipervulnerabilidade da vida dela. Quais momentos são esses? A gravidez, o parto, o pós-parto imediato e a perda gestacional. Então a gente pode conceituar a violência obstétrica como uma violência perpetrada contra uma mulher que está hipervulnerável em razão desse período gestacional que eu acabei de falar com você sobre esse período perinatal que ela está vivenciando, certo? Então, a senhora me falou várias situações. Quando que a violência realmente acontece nessas situações, Laura? Eu vou te dar alguns exemplos e são vários, por isso que eu tive o cuidado de chamar a atenção, porque é muito impressionante. Como é um tema pouco falado ainda, quando eu conto quais são os exemplos, é comum que mulheres que nunca imaginaram que tinham sofrido uma violência obstétrica, ainda que tenham ficado com danos psicológicos em razão dela, revivenciem, aquela situação e consigam a partir disso perceber que passaram por uma violência tão difícil como essa. Então vamos falar a cada passo, que a gente conversou. Primeiro é a violência no período gestacional, Então essa mulher está grávida e ela pode sofrer por parte dos profissionais da saúde uma violência contra ela. Então a gente vai ter uma violência quando essa mulher é criticada por ter engravidado, mesmo sendo pobre, ou essa mulher que vai sendo violentada psicologicamente por ser jovem, ou essa mulher que recebe exames de toque desnecessários ao longo da gravidez, lhe trazendo constrangimento, lhe trazendo dor sem que haja evidência científica nesse sentido. Não é raro, Oswaldo, que mulheres grávidas sofram violência sexual em consultas obstétricas, É ali um toque inadequado, porque ali é como se fosse uma forma de penalizá-la ter tido relações sexuais das quais, gerou aquela gravidez. Então a gente tem no período gestacional uma série de modalidades de violência obstétrica, que é a violência obstétrica perpetrada contra a mulher durante o trabalho de parto. E aqui são tantas que eu nem consigo enumerar todas, tá? Mas eu vou fazer aqui uma divisão em 3 partes para poder ficar mais pedagógico. A primeira delas é a violência psicológica, que é uma violência sutil, contudo não menos perversa e muito agressiva contra a mulher. A mulher em trabalho de parto, Oswaldo, ela está ali passando por um ritual de transformação, um ritual biológico de mudança da sua vida, e por isso essa mulher sente vontade de se movimentar, ela sente vontade de vocalizar aquilo que ela está passando, ela normalmente, naturalmente vai gritar, e a violência psicológica vai acontecer em coisas do tipo: não gritou na hora de fazer, não pode gritar agora na hora de parir, cala sua boca, senão eu vou te deixar aqui abandonada e sozinha, ou às vezes, inclusive, deixando-a abandonada e sozinha. A proibição de se hidratar e se alimentar sob uma falsa negação de que se ela tiver que passar por uma cesárea de emergência, não pode tomar anestesia tendo consumido líquidos e alimento, o que não é verdade. A proibição dessa mulher de se movimentar, porque o corpo em trabalho de parto precisa de movimento, então a obrigatoriedade de litotomia, de deitar obrigatoriamente essa mulher, aquela posição de litotomia que nós frequentemente vemos em imagem de parto, é uma posição praticamente violenta em si, a não ser que a mulher tenha decidido se deitar. Aquela posição em que a mulher se deita, põe as pernas em cima de uma estrutura, que a única pessoa confortável é o médico que está sentado num banquinho olhando,
quando ela é violenta. Ela é extremamente dolorosa e ela é prejudicial para o movimento natural do parto, que é o movimento da gravidade. Então, às vezes, essas mulheres sentem necessidade de se movimentar e são amarradas na cama. Isso é muito frequente ainda, tá, Osvaldo? Então, a gente tem toda essa violência de caráter psicológico que especialmente se revela nesses gritos, nesses xingamentos, ser muito jovem, faz referências à vida sexual dessa mulher, aposto que gostou na hora de fazer, faz perguntas sobre sua vida sexual, sobre o ato que gerou aquela gravidez, causando um constrangimento e uma situação realmente muito desgastante para essa mulher. E Laura, você me descreveu situações que, claro, eu sou homem, eu tenho filha, minha esposa, acompanhei o parto dela, mas isso nunca me passou pela minha cabeça que pudesse acontecer. Então essas situações são comuns? Osvaldo, hoje a gente estima que 1/4 das mulheres brasileiras passaram por violência obstétrica durante o parto, mas eu posso te garantir que é muito mais do que isso, porque a violência obstétrica, como ela se assemelha muito à violência sexual, né, ela é uma violência que inclusive traz os mesmos traumas da violência sexual. Ela é uma violência muito subnotificada. Então, se a gente estima 25%, você pode imaginar que é muito mais do que isso. Se você tiver a curiosidade de perguntar às mulheres à sua volta, não só a sua esposa, mas as suas irmãs, primas, não sei se você tem mães e tias que você possa perguntar, certamente você vai descobrir que a maior parte das mulheres à sua volta passaram por situações de violência obstétrica. Então, falei de uma primeira parte, né, uma violência de caráter ainda muito psicológico. A gente tem uma segunda ainda na violência dentro do parto, que são as violências físicas e absolutamente desnecessárias, que às vezes vêm disfarçadas de como boa técnica de parto, que não é verdade. E aqui a gente tem a manobra de Christelet, né, que é uma manobra hoje vedada pela Organização Mundial de Saúde, que é quando a mulher é colocada na posição deitada. Você concorda comigo que a chance do bebê descer, se você não está na vertical, é muito menor. Então, o médico pede que a enfermeira suba na barriga da mulher e faça peso com o próprio corpo, empurrando o bebê no sentido da saída. Isso, com frequência, quebra a costela da mulher, machuca o bebê e traz a ela uma dor insuportável, né? A manobra de Christelet ainda é muito comum no Brasil. É uma violência obstétrica em si. O segundo é o procedimento de episiotomia, né? O que é o procedimento de episiotomia? É quando o profissional da saúde realiza um corte entre a vagina e o ânus da mulher para aumentar o canal para a saída do bebê. Não há evidência científica alguma de que esse procedimento seja apropriado ou que ele aumente a chance de sucesso daquele parto. Ele é extremamente doloroso, com frequência ele é feito sem qualquer anestesia. Ele vai romper os músculos da mulher, ele vai trazer prejuízos para a sua vida sexual posterior e com frequência é dito para a mulher que é melhor fazer isso do que deixar eventualmente acontecer uma laceração natural do canal de parto com a saída do bebê. É mentira, porque a saída natural do bebê vai respeitar o corpo da mulher. Esse corte ele é feito no meio do músculo, ele não está ali respeitando a própria fisiologia, né, da região. Então a episiotomia é também uma violência obstétrica que pode ser agravada com uma coisa muito comum ainda no Brasil, que é o ponto do marido. O que é o ponto do marido? O médico, ele decide na hora de fazer os pontos dessa episiotomia que ele já não deveria ter feito, fazer bem apertado, achando que com isso ele vai propiciar uma maior satisfação do companheiro dessa mulher nas relações sexuais para depois, né, do pós-parto. Então ela já foi violentada com a episiotomia e ela é duplamente violentada quando na hora da sutura vem esse discurso de que é para satisfazer sexualmente o seu companheiro. O absurdo é dito por si só, mas o ponto do marido ainda é uma prática comum no Brasil, que não só é traumática na hora, como ela pode destruir a vida sexual dessa mulher o resto da vida dela, né? Fazendo com que ela sinta muitas dores nas relações sexuais. Então esse também é uma violência obstétrica muito comum aqui no Brasil. E como eu te disse, né, que a gente pode transportar da parte psicológica para a física, essa proibição de movimentação, amarrar na cama,
cama, proibir de se alimentar, de comer, tudo isso é violência obstétrica. E a gente tem uma terceira tipo, gravosa demais, mas que foi escancarada relativamente recentemente, que é a violência sexual durante o parto, né? Não sei se você vai se lembrar, um anestesista foi preso no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás, porque ele anestesiava as mulheres, né? E ele fazia sexo oral, né? Ele obrigava essas mulheres a fazer sexo oral nele durante o trabalho de parto. Eu sei que choca, mas isso não é exatamente um caso isolado, sabe, Oswaldo? A violência sexual durante o parto. Existem, por exemplo, lugares que são hospital-escola e que o médico-chefe acha razoável trazer toda a equipe de residentes para aprenderem algum procedimento no trabalho de parto de uma mulher. Então, se você se lembrar como foi o da sua esposa, que você teve a oportunidade de me dizer que acompanhou, imagina uma mulher em trabalho de parto, ela está ali vulnerável entre um médico e 10 residentes. O médico sugere que os 10 coloquem a mão na vagina daquela mulher para tentar descobrir quantos centímetros de dilatação, né? Ela fica ali completamente violada. Então, essas são as violências durante o trabalho de parto. Mas esses são só exemplos, tá, Oswaldo? Existem muitas outras possibilidades e o objetivo dessa violência é sempre penalizar essa mulher por ter decidido vivenciar a sua vida sexual. Essa é a verdade. A violência obstétrica ela é uma forma de controle do corpo feminino, porque ela é um tipo de violência que acontece por si só no corpo feminino, né? A gente pode, claro, fazer um pequeno parêntese aqui, que a gente sabe que homens transexuais também podem engravidar, mas a maior parte, né, a gente tá falando do corpo de mulheres. Então a violência obstétrica ela acontece por si no corpo feminino. E é um jeito de lembrar a essa mulher que ela merece ser punida por ter feito sexo. É claro que a gente também sabe que existem gravidez decorrentes de procedimentos de reprodução assistida, mas em regra nós estamos falando de um fenômeno natural decorrente de uma relação sexual. Então a violência obstétrica é uma forma da sociedade perpetrar uma violência contra essa mulher a partir de profissionais da saúde para penalizá-la ter vivenciado essa relação sexual. Então essas são as formas de violência durante o parto. A senhora me contando tudo isso, são assuntos que a gente tem que tocar, são assuntos importantes para a conscientização da sociedade e das mulheres, né, e até dos companheiros também, né, para ficarem atentos a isso. Eu acho que a palavra companheiro cai bem, porque é um companheirismo mesmo do marido, sempre que possível acompanhar o pré-natal, todos os exames e o parto, né. Primeiro que é um carinho com a parceira e segundo que é mais uma pessoa para ficar atenta realmente a isso. E muitos dos casos que a senhora me contou, eu sinceramente tô até enjoado de saber realmente que coisa, não? E o companheiro ali, que pode ser também, caso a mulher decida, sua mãe, uma amiga, né? É um direito dela. Além de um carinho, além de importante, é um direito dela. Foi bom você ter mencionado esse fato, porque acompanhante é uma lei que existe no Brasil já há muito tempo, se a minha memória não me falha, desde 2005, a lei do acompanhante, que hoje foi ampliada para todos os procedimentos que as mulheres fazem no sistema de saúde, justamente pela sua vulnerabilidade, mas que ela inicia justamente no trabalho de parto e no pós-parto imediato. E se qualquer instituição de saúde proibir o acompanhamento dessa mulher, ela pode até chamar a polícia, né? Ela pode denunciar ao Ministério Público, que o direito ao acompanhante lhe é garantido sempre, né? Existem algumas maternidades que falam, não, a gente não tem uma sala para cada mulher, como tem outras mulheres em trabalho de parto, elas podem se constranger. Não, isso não é desculpa. Se essa mulher escolher o seu companheiro para estar com ela, ele pode e deve estar lá, tá? Em todos os momentos de parto, cirurgia cesárea, de pós-parto imediato, ela tem esse direito ao acompanhante. Isso é muito importante e a proibição do acompanhante é violência obstétrica também. Perfeito. E aí a senhora já mencionou quem procurar, aí seria a minha próxima pergunta. Então, em caso de se presenciar ou ser vítima de alguns desses atos ou outros, né, claro que a gente sabe que tem vários, quem que a pessoa tem que procurar? Oswaldo, essa é a pergunta mais difícil e esse é o ponto mais delicado quando a gente discute violência obstétrica. Sempre que eu falo sobre esse tema, as pessoas elas querem a solução. Tá, Laura, você já me disse o que é, mas como que a gente resolve? Eu poderia dar uma resposta simples. Chama a polícia, denuncia, mas veja bem, você tá parindo. Ou você é o acompanhante de uma mulher em trabalho de parto. Não dá tempo, não tem como você resolver o problema na hora. Isso que é a gravidade também dessa espécie de violência. Porque essa mulher está numa situação de tanta vulnerabilidade
vulnerabilidade, que uma parte dessa vulnerabilidade é não poder fazer nada. Porque o medo de acontecer alguma coisa com seu filho é tão grande que ela não vai rebater, é quase impossível. Então eu sempre falo, olha, tu dando entrada na maternidade, proibiram o meu companheiro de entrar, eu posso chamar a polícia? Posso. Você quer chamar a polícia pro profissional da saúde que vai fazer seu parto, né? E aqui já falando que eu usei o verbo equivocado, vai acompanhar, porque quem faz o seu parto é você, é a mulher, né? Então, é claro que poder pode, mas a gente sabe que em termos práticos, a violência obstétrica ela vai ser denunciada depois de ocorrer, infelizmente. Então, pode ser boletim de ocorrência, pode ser uma denúncia no Ministério Público, sem sombra de dúvidas, né? Uma notícia ao Ministério Público. O Ministério Público tem sido muito atuante em relação a isso. Pode ser uma busca da Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública costuma ter um núcleo de atendimento à mulher na violência, que inclusive não tem critério de renda. Este núcleo pode ser que a violência obstétrica é uma espécie de violência contra a mulher. A gente tem a denúncia no Conselho de Medicina, se for médico, no Conselho de Enfermagem, ou seja, os processos éticos. A gente tem processos penais e a gente tem também processos de reparação civil, caso a gente pretenda, né, uma reparação dos danos morais que foram sofridos nesses processos. Como é que a gente vai ter isso, né? É muito difícil comprovar essa violência. A gente vai observar os prontuários médicos, né? Esse paciente deve pedir os prontuários do seu atendimento naquela clínica, naquele hospital. Se houver imagens, se houver gravações, né? Isso tudo será usado. Mas eu não vou mentir para você, é muito difícil de comprovar, porque é um momento íntimo por natureza, né? Muito difícil. E aqui nesse ponto eu quero aproveitar, Oswaldo, para dizer que um dos problemas da violência obstétrica é que frequentemente ela é confundida com o erro médico. A jurisprudência confunde, o sistema de justiça de confunde. O que eu quero dizer? O médico gritou com ela, fez litotomia forçada, fez manobra de cristelé, proibiu de alimentar e de beber água, tudo isso que a gente conversou, mas o bebê nasceu e está saudável. E no dia da alta, essa mulher está fisicamente normal ou aparentemente bem. A cabeça dela, Deus sabe como tá, né? De entrar para um puerpério depois de ter sido vítima de violência. Mas ela tá bem. Não houve nenhum, entre aspas, erro médico. Não houve, a princípio ali, um sinal, uma evidência de que o médico tenha feito algum procedimento equivocado. É muito difícil a gente denunciar e a gente comprovar uma violência, porque em regra o que a sociedade vai falar é: mas se a mamãe tá bem, o bebê tá bem, o que a gente tem pra discutir agora, né? Por isso que eu digo que apesar desses caminhos jurídicos, o MP, a polícia, a Defensoria Pública, os conselhos profissionais, reparação civil, o penal, a gente precisa se conectar com outras mulheres. A gente precisa estar pros outros que quer, porque a gente tem que, antes de tudo, fazer um movimento social de constrangimento contra esse tipo de prática, né? A gente foi colocando o parto como uma coisa do qual a gente tem vergonha. Essa é a verdade. O parto é íntimo, claro, mas ele é algo sobre o qual a gente pode e deve falar. É claro que mulheres contem para as outras sobre os seus partos e a gente deve compartilhar. Rodas de mulheres, união de mulheres falarem: olha, o meu parto foi assim, 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 sofri com isso, sofri com aquilo outro, ou tal coisa foi boa. A gente morre de vergonha de contar. Como as vítimas de violência sexual também têm muita vergonha de contar. Como as mulheres que são vítimas de violência doméstica, todas essas espécies de violência, elas têm uma característica de fazer com que a vítima se envergonhe de ter vivido aquilo, sabe, Oswaldo? Então a gente precisa conversar sobre isso. Então eu sugiro para você, para quem está nos ouvindo, pergunte para sua companheira, para sua mãe, para sua irmã, para sua prima: como foi o seu parto? Poderia ter sido melhor. A gente precisa falar sobre esse assunto. E sobre outro assunto que eu também gostaria de comentar contigo, a violência obstétrica muitas vezes também faz vítimas, né? As mulheres e os bebês morrem. Como que a conscientização sobre a violência obstétrica pode contribuir para reduzir a mortalidade materna e infantil? Muito boa essa sua pergunta, Oswaldo. Eu sempre gosto de ressaltar, como eu fiz antes, que a violência obstétrica não deve ser confundida com o erro médico, para a gente não cair nessa armadilha que eu te disse, de achar que se a mãe e o bebê estão vivos, nada aconteceu. Como se aquilo ali fosse uma oportunidade de apagamento da violência. Mas a verdade é que essa violência normalmente vai vir acompanhada de uma negligência, né? Qual que é uma negligência muito comum? Lembra que eu falei com você
você que a violência obstétrica também é de pós-parto imediato, é ignorar, é diminuir, é tratar como se fosse louca a mulher que reclama de dor, que reclama de fraqueza. Ou seja, essa mulher está trazendo indícios relevantes para a equipe de saúde de que ela não está bem. Mas com alguma frequência, como uma forma de violência, essa mulher vai receber respostas do tipo: tá reclamando do quê? O bebê tá ali ótimo, se vira para poder tentar amamentar, melhora, mãezinha, levanta, tá na hora de se cuidar. Às vezes essa mulher está indicando que ela está em situação de hemorragia, que é uma complicação muito comum do pós-parto, que é uma causa evitável de morte materna. Basta que sejam, seguidos protocolos baseados nas melhores evidências dos protocolos da OMS. Então essa mulher está dizendo à equipe que não está tudo bem. Ela está dizendo que ela está fraca, ela está trazendo sintomas e ela é tratada como se fosse louca, ela é tratada como se ela fosse uma fraca, ela é tratada como se ela fosse fresca. E aí, quando de fato a situação que ela está denunciando, ela realmente aparece ali com uma hemorragia muito grave, por vezes já não há mais possibilidade de salvar a vida dessa mulher. Então, quando a gente respeita essa mulher, a chance de evitar a morte materna ela é muito maior. É isso, claro, em relação ao que a mãe descreve em relação ao seu bebê também, Olha, ele não tá bem, olha, ele não tá mamando, olha, isso tá estranho. E ela é o tempo todo infantilizada, diminuída, desmerecida. Então, quando a gente tem coragem de falar socialmente, de que não é porque a equipe de saúde tem o conhecimento técnico, de que necessariamente ela está tendo um comportamento respeitoso e de que a gente tem as nossas demandas como mulheres atendidas no sistema de saúde, sem sombra de dúvidas, isso vai ter um impacto na diminuição da morte materna evitável. É um caso muito emblemático em que o Brasil foi condenado no sistema internacional de direitos humanos, Oswaldo, chamado caso Aline Pimentel. Sugiro que quem nos ouça jogue no Google Aline com Y, que conta um caso que aconteceu há mais de 20 anos no subúrbio do Rio de Janeiro, de uma mulher que foi severamente negligenciada, mas ela era uma mulher periférica, pobre, negra, e ela morreu de uma causa que poderia certamente ser evitada. Uma série de negligências que revelavam, na verdade, uma violência contra ela. A verdade é que o Brasil tem muito esse discurso, mas também pobre e engravida. O que uma coisa tem a ver com a outra, não é verdade? Então, é um jeito de dizer para aquela pessoa que ela não tem direito à maternidade, ela não tem direito a uma maternidade saudável psicologicamente, fisicamente. Então, isso sim também conduz à morte materna evitável, especialmente de mulheres pobres e negras no nosso país, Oswaldo. A nossa conversa foi excelente, também no sentido de conscientizar a população e ficar cada vez mais atenta a esse tipo de violência. Essa foi a Laura Brito, advogada especializada em Direito da Família e das Sucessões, também doutora em Direito pela USP. Muitíssimo obrigado pela boa conversa e bastantes ensinamentos aqui na nossa entrevista, viu? Eu que agradeço, Oswaldo. Foi ótimo conversar com você. Muito obrigada.